Transação tributária é certamente um novo canal de diálogo entre o fisco e o contribuinte. As relações entre o Estado e o cidadão, do ponto de vista tributário, estão marcadas por uma tensão permanente. Se por um lado, como disse um juiz norte-americano, quando pago impostos, compro civilização, por outro lado, na nossa cultura parece que o imposto bom é o imposto que o vizinho paga. O escritor Carlos Heitor Coni já observou que há quem goste de muita coisa ruim, mas não há na vida quem goste de pagar tributos. Esse é um problema cultural que não se conserta e também não se resolve da noite para o dia. A transação permite a extinção do crédito tributário. Não é a extinção do crédito. A extinção se dá com o pagamento. A transação é um meio, a extinção do crédito um fim. E o pagamento é a condição necessária para o ajuste entre meios e fins. A transação está prevista no Código Tributário Nacional, que é de 1966, pensado ao longo dos anos 50, por expressivos tributaristas como Rubens Gomes de Souza, Aleomar Baleeiro e Gilberto de Ulloa Canto. Foi necessário quase que meio século para que se regulamentasse a transação. Algumas autoridades fazendárias resistiram inicialmente à ideia. Lembro-me que no início dos anos 2000, quando fazíamos uma cruzada nacional pela transação, alguns burocratas e alguns advogados também diziam que a transação tornaria a Receita um balcão de negócios. Era um modo muito simples e pouco sofisticado de se alertar para os riscos da indução negativa ao pagamento. No entanto, ao longo dos anos, o que se viu é que a indução negativa resultava da multiplicação de parcelamentos. É o caso do Refis. Empresas com condições ótimas de liquidação de tributos se beneficiavam desses parcelamentos. A regulamentação da transação, penso, é um remédio forte contra esse comportamento que causava desvios na concorrência e que prejudicava a arrecadação, que essencialmente se destina ao financiamento de políticas públicas. A transação se destina prioritariamente aos chamados créditos de difícil recuperação. É esse o verdadeiro espírito da transação e que se revela na definição da capacidade de pagamento do interessado. A transação ganhou vida com a medida provisória 899 de 2019. A leitura atenta desse documento revela os objetivos do modelo e deve ser o referencial interpretativo para todos os problemas que vêm surgindo na prática, e são muitos. Penso que a intenção dos organizadores do modelo seja a redução do estoque de créditos, classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, bem como o incremento da arrecadação e o esvaziamento de uma prática comprovadamente nociva de criação periódica de parcelamentos especiais. Parece que as autoridades fazendárias pretendem reduzir a altíssima litigiosidade tributária, cujo exemplo mais emblemático se observa na multiplicação exponencial de ações de execução fiscal. A base da transação é o acordo com concessões mútuas. Fisco e contribuintes devem transigir nos limites da lei. E o resultado, já se observa, é alvissareiro. A medida provisória 899 foi convertida na lei número 13.988 de 2020, que chamamos de Lei Geral de Transação. De acordo com a lei e com as portarias de regulamentação, há dois tipos básicos de transação. A transação por adesão, que é genérica, decorre de um padrão que é pormenorizado com edital publicado pelo fisco credor. Exemplifico com o edital número 3, de 25 de maio de 2023, publicado pelo senhor Procurador-Geral da Dívida Ativa da União, que é certamente quem mais conhece o assunto. Há também as transações individuais, que de algum modo são customizadas e que seguem o padrão da portaria PGFN número 6757, de 29 de julho de 2022. Nesses documentos, o interessado encontra os dispositivos relativos aos princípios aplicáveis à transação, aos seus objetivos específicos, às obrigações que devem ser assumidas, tanto pelo contribuinte quanto pelo fisco, as exigências, concessões, efeitos, vedações e, principalmente, a mensuração do grau de recuperabilidade do crédito a par das garantias. A transação tributária é um instituto novo, promissor,
e que certamente colabora com a retomada da economia, o que se revela, entre outros aspectos, pela oferta de postos de trabalho, pela pacificação social, pelo descongestionamento do judiciário e pelo triunfo de uma cultura nova, menos bélica e muito mais colaborativa.